Bom dia, camaradas, amigos. A minha saudação ao líder do PCdoB, Jean Fabrício, proponente dessa sessão solene comemorativa ao centenário da Revolução Russa, e a nossa bancada, a bancada do PCdoB aqui na Assembleia, o Zô, o Bobó. E queria também cumprimentar nesta mesa o presidente do Partido Comunista do Brasil, aqui no estado da Bahia, o nosso companheiro Davidson Magalhães. E em nome das mulheres aqui presentes também nessa mesa, que muito nos abrilhanta, a companheira Olívia Santana, através da qual eu também cumprimento, homenageio todas as mulheres aqui presentes. Camaradas e amigos, esse ato comemorativo tem um significado enorme para os comunistas, para o PCdoB e os amigos do progresso social, do avanço civilizacional. O PCdoB é filho herdeiro de toda a história da Revolução Russa. Aliás, a própria existência do PCdoB faz parte do legado desse grande empreendimento revolucionário. E foi exatamente a partir daí, com a existência do PCdoB, a partir de 1922, que se conseguiu inserir pela primeira vez a luta política no âmbito do jovem movimento operário no Brasil. Queria exatamente nesse momento homenagear esse grande ideólogo do nosso partido, João Amazonas, o nosso destacado dirigente partidário, Maurício Graboz, que dá nome à nossa fundação, Pedro Pomar, Diógenes Arruda, e em nome do Oswaldão, homenagear todos os heróis e mártires que deram sua vida pela Revolução. Camaradas e amigos, companheiros e companheiras, o século XX é marcado pelo nascimento do socialismo. Se diz que o socialismo morreu no século XX, ao contrário. O socialismo nasce no século XX e marca o século XX. Eu já começo por aí. A afirmação da perspectiva socialista não se trata apenas de um desejo subjetivo. Não é porque eu quero, vocês querem o socialismo. O socialismo está respaldado em condições históricas concretas. É uma exigência da história. Não é uma questão puramente subjetiva. As forças da produção atingem um patamar gigantesco, nunca visto, embasadas no desenvolvimento moderno da ciência, tecnologia e da inovação. Nós começamos a viver, é assim que se diz hoje, a quarta revolução industrial, cujo centro, ou componente principal dessa revolução, é a inteligência artificial. A gente nem imagina o desdobramento disso e a rapidez disso. No entanto, as relações de produção capitalista e o seu princípio distribuidor da riqueza vão sendo cada vez mais impotentes
a fim de transformar essa imensa capacidade produtiva e de riqueza em proveito de toda a humanidade. Em contraste, é um paradoxo. A verdade é que o sistema capitalista, crescentemente concentrador, é isso que é o capitalismo hoje, gerando as mais extremadas desigualdades sociais, sobretudo a partir da crise do capitalismo em 2008. É Thomas Piketty, exatamente esse francês que recentemente, na sua obra O Capital no século XXI, demonstra como o capitalismo aprofunda a desigualdade, e uma desigualdade nos seus extremos. O que marcou o século XX, portanto, foi o nascimento do socialismo. Do nosso ponto de vista, a Revolução Soviética foi a primeira experiência histórica de estruturação continuada de um sistema alternativo ao capitalismo em circunstâncias históricas particulares e excepcionais. É bom a gente frisar isso. A Revolução Soviética compreendeu um período excepcional. Eu vou desenvolver um pouco essa questão. As novas formações políticas, econômicas e sociais de uma nova época, como modos fundamentais de produção na evolução histórica da humanidade, para prevalecerem e terem a sua continuidade e consolidação em um tempo histórico determinado, realmente não se realiza num período curto e diretamente. Não é iminente a queda do capitalismo. O capitalismo já vai há mais de 600 anos na cena da história. Embora, objetivamente, é crescente a incapacidade do capitalismo de responder e resolver, em verdade, os graves impasses que vive hoje a humanidade. Grandes impasses, portanto, produtos do próprio sistema capitalista, que impede o próprio avanço civilizacional. A Revolução Soviética, camaradas e amigos, e a construção do socialismo se desenvolveram em um período excepcional, entre duas guerras. Ou seja, a Revolução de Outubro, na Rússia, já foi produto do desdobramento da Primeira Guerra Mundial. E se desenvolveu também em circunstâncias muito particulares. Socialismo em um só país e relativamente atrasado o país em que desabrocha esse empreendimento revolucionário socialista. Marx previa que o socialismo começaria e desabrocharia nos países capitalistas mais avançados. É lógico, você tinha que ter uma base material mais desenvolvida, porque o socialismo é um modo de produção e de relações de produção superior ao capitalismo. É lógico essa compreensão de Marx. Mas não, o socialismo surge em países capitalistas relativamente atrasados. Então surgem condições excepcionais, no meio de duas grandes guerras, surge um país só e num país relativamente atrasado. Portanto, é importante nós situarmos esses aspectos particulares, singulares, excepcionais daquele período histórico. As bases e marcas legadas por essa revolução ao mundo no século XX são múltiplas e duradouras. É importante a gente frisar desse legado que foi a Revolução Socialista da União Soviética que introduziu na agenda política mundial
de forma abrangente e profunda a questão social. Antes, essa questão social não era exatamente uma questão prioritária para os governos. Externamente, o próprio socialismo levou, através da sua experiência, a que no mundo capitalista, sobretudo na Europa, fosse ameaçada, entre aspas, e levasse adiante o estado de bem-estar social. Isso produto da própria existência da Revolução Soviética. E se conseguiu, a partir daí, muitos direitos e direitos básicos para os trabalhadores. Como também o desenvolvimento dos países dependentes, que antes eram países muito atrasados. E, sobretudo, eu queria destacar, como grande feito desse empreendimento revolucionário, a derrota e desarticulação do bloco nazi-fascista. É emocionante ver aquela fotografia histórica de um soldado do Exército Vermelho hasteando a bandeira da União Soviética no Reichstag em Berlim, sede do parlamento da Alemanha. Quem primeiro entrou em Berlim foi o Exército Vermelho. 2/3 da máquina de guerra nazista aí já tinha sido derrotada. A política externa também da União Soviética, anti-imperialista, contribuiu decisivamente para a descolonização do sistema internacional após a Segunda Guerra Mundial. O que eu quero salientar também, além desse imenso legado, o debate das causas do colapso, que é um colapso singular dessa experiência do socialismo na União Soviética. É claro que nós temos estudado lições e caminhos, os caminhos alternativos que poderia se ter a essa situação, como evitar o desfecho, são questões que sempre o desenvolvimento comunista, progressista, avançado, vem debatendo. E conforme o avanço do conhecimento e da experiência e da continuidade da luta. Agora mesmo, a nossa fundação, a Fundação Maurício Grabois, lançou em março, num seminário com a participação de convidados do exterior, um seminário em São Paulo, comemorativo aos 100 anos da Revolução Russa, o livro, uma coletânea de 28 autores que aborda legado, experiências, causas da derrota, portanto, dando uma grande contribuição, cujo título é 100 anos da Revolução Russa, legados e lições. Camaradas e amigos, não há resposta fácil e utópica para tratar sobre o colapso do socialismo na União Soviética. Não se pode tratar essa questão de forma idealista, mas é necessário a metodologia eficaz e análise concreta, assim pensamos, dos dilemas reais em função das circunstâncias históricas daquele acontecimento. Discutir um empreendimento como esse, a sua contribuição, as suas vitórias e até o seu revés, sem colocar isso no contexto histórico, sem ver realmente as circunstâncias históricas, é uma metodologia errada, falsa. Por isso mesmo, nós temos procurado identificar, nessa análise das circunstâncias históricas, o caminho alternativo, viável, de edificação do socialismo. Porque foi a primeira grande experiência, uma experiência de apenas 73 anos. Isso é um ensaio. Eu tenho dito, companheiros e companheiras, de forma didática, de que os ideólogos do capitalismo, figuradamente, são geriatras. E os ideólogos do socialismo, figuradamente, são
pediatras, porque exatamente o socialismo nasce, começa a desabrochar na cena da história. Essa é a compreensão, e isso é realidade. A visão de Marx é importante a gente ressaltar na crítica ao programa de Gotha. Diz ele: o socialismo é um extenso período histórico, é um extenso período histórico da transição entre o capitalismo e o comunismo, que é o objetivo maior. E o sistema socialista, reparem bem, se desenvolve por etapas. Aliás, enfatizado muito essa questão das etapas. Aliás, todo desenvolvimento econômico, social, se desenvolve por etapas. Quem dizia isso, afirmando essa questão, era Deng Xiaoping na China. Por isso mesmo, eu quero salientar que nessa visão de Marx, o socialismo é um longo período histórico de transição ao comunismo. Por isso mesmo, a partir do início da construção socialista, conta-se com o rescaldo da velha sociedade. E, sobretudo, em sociedade de desenvolvimento mais atrasado. Resulta daí a adoção ainda de várias formas de propriedade, inclusive de formas capitalistas, do regime mercantil e ainda da divisão social do trabalho. Ou seja, você alcançar um novo sistema econômico, político, social, o socialismo que suplante o capitalismo, ele não vai passar um borrão em tudo que foi anterior, um borrão do capitalismo, e a partir daí surgir novinho em folha, esse novo. Isso seria um grande idealismo. Por isso mesmo que Marx diz que o socialismo surge das entranhas do capitalismo. E você, no início dessa experiência socialista, vai conviver ainda durante certo tempo com isso. Segundo Marx, o princípio distribuidor da riqueza no socialismo é, simplesmente, diz Marx, de cada um segundo suas capacidades e a cada um segundo o seu trabalho. Isso é um princípio do direito burguês. É evidente que o capitalismo não faz isso exatamente, mas isso ainda é do direito burguês, para você ver, portanto, que o capitalismo, o socialismo vai atravessar ainda um período extenso em que o trabalho é o fator definidor. A quantidade e a qualidade do trabalho, evidentemente, é que vai definir a minha renda, o que eu vou receber. No comunismo, não, aí já não seria isso. É toda uma questão em que você já tem forças produtivas gigantescas, uma consciência social imensa, aí você, além do seu trabalho, você receber também segundo as suas condições. Por isso, companheiro e companheiras, durante muito tempo ainda é assim o socialismo. Eu chamo a atenção porque muito tem ideia de que o socialismo surgindo, pronto, as coisas mudariam tudo, a gente não teria mais nada de capitalismo, e veja que os valores do capitalismo, ele pode ir muito adiante, mesmo depois de uma revolução socialista. Isso é um processo que leva tempo. Por isso mesmo, eu falaria um pouco aqui do início dessa revolução na Rússia. Desde o nascedouro revolucionário, o poder soviético ficou entre duas vias alternativas, o que eu chamo de dilemas estruturais. Dilemas estruturais no início do socialismo para realizar a transição socialista. Quais são esses dois dilemas estruturais? Capitalismo de Estado, pregado por Lenin, e aí a partir daí ele defende a ANEP, uma nova política econômica, como também uma outra alternativa que seria o comunismo de guerra, uma espécie de comunismo de guerra permanente. A ANEP, o capitalismo de Estado, proposto por Lenin, durou
6 anos. Foi uma experiência inicial. Significava que seria um processo de socialização, portanto, em que seria gradual essa socialização, articulado com diferentes estruturas econômicas e sociais. Era um processo gradativo. O comunismo de guerra permanente, não, socialização acelerada, plena estatização, dirigismo político. Por quê? Porque se invocava a excepcionalidade da época, como o próprio Hobsbawm dizia, uma época de revoluções, uma época de grandes guerras, o breve século XX, como dizia ele. De fato, era um período histórico excepcional e muito particular. E prevaleceu, portanto, isso que nós chamamos de comunismo de guerra, com a socialização acelerada, estatização também, etc. Essa etapa foi necessária para a modernização rápida da União Soviética. Isso começou a partir de 1928, pelo primeiro plano quinquenal, consolidado aí na década de 30. E foi marcado, assim, esse caminho de socialização acelerada, industrialização extensiva, foi que modernizou rapidamente a União Soviética. E isso foi decisivo, porque o desenvolvimento chegou a 13% do PIB. Uma média de 13%. Isso foi decisivo para que a União Soviética pudesse ganhar a Segunda Guerra Mundial. Olha para vocês verem como, pelos caminhos tortos, se chega também a uma situação como essa. Então, isso não surgiu por acaso. Surgiu como força de uma circunstância histórica determinada, que era excepcional. Os Estados Unidos, na época de Roosevelt foi eleito 4 vezes seguida. Roosevelt nos Estados Unidos. E se não morresse, ia ser eleito pela 5ª vez. Para você ver a excepcionalidade daquele período. E não se vê isso do lado da União Soviética. Por isso que eles optaram por esse caminho acelerado, para modernizar rapidamente a União Soviética. A questão começa agora. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, já lá pelo final da década de 60, as instituições econômicas e políticas de antes que levaram a essa modernização foram se revelando esgotadas diante de uma nova etapa. Essa nova etapa após a Segunda Guerra Mundial já era outra etapa. E aí, camaradas, e aí, amigos, é que eu acho que houve, digamos assim, a questão maior. Eles mantiveram a mesma etapa, como se fosse tudo como a etapa anterior. No plano econômico, as exigências do desenvolvimento intensivo passavam a ser prioridade, e não mais extensivo. Aumento da produtividade das empresas instaladas. Surgiu aí o que a gente chama da encruzilhada tecnológica, a encruzilhada da inovação. Essa defasagem que eles não conseguiram encontrar ou se adaptar a essa nova etapa, acentuou-se a partir da década de 80, apesar dos grandes êxitos da União Soviética, ainda nesse período. Primeiro que lança o homem no espaço, Gagarin, etc, etc. Mas começou a haver um declínio da taxa da produtividade comparativamente com a Europa e com os Estados Unidos, sobretudo com os Estados Unidos. Então, a partir daqui, começou a haver exatamente essa defasagem, esse declínio no plano econômico. E no plano político, companheiros, também era outra etapa. Existia a exigência do reforço da soberania do povo e sua maior participação política, definir melhor o Estado socialista de direito, a fim de uma estabilidade política mais duradoura, que é a outra encruzilhada, que é a encruzilhada da democracia. Essas duas encruzilhadas, da tecnologia, da inovação e a encruzilhada da democracia, é a partir daí, sobretudo da década de 80, que eles não compreenderam essa nova etapa e não conseguiram responder a essas duas encruzilhadas
e começou a haver um processo de declínio, portanto, até o colapso em que levou a União Soviética. Eu fiz aqui um resumo muito rápido, companheiros, para mostrar, portanto, como a coisa se desenvolveu dentro da nossa concepção. Eu queria entrar agora, companheiros, na questão que o PCdoB levanta e nossa fundação levanta. Como nós temos dito, o socialismo nasceu no século anterior. E agora, no século XX? Agora, no século XX, nós estamos diante de uma nova luta pelo socialismo, porque ele nasce no século anterior. Ele se desenvolve, ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que enterrar o capitalismo. Portanto, o século XXI começa a ser marcado pela nova luta pelo socialismo. É assim que nós compreendemos. E queria dizer para vocês, dentro dessa nova luta pelo socialismo, algumas questões que são importantes. Existe, sim, uma luta e um processo de socialismo contemporâneo. Os dilemas decisivos, esses que eu me referi, econômico, político, para a transição ao socialismo, tem hoje, nas experiências chinesas, desde 1978, na experiência vietnamita, desde 1986, e mais adiante, agora, desde 2011, na experiência cubana, há alternativas próprias que conseguem superar os impasses e dar materialidade ao socialismo na atual quadra histórica. Por que se desconhece isso? Vamos debater essa questão? Alcança esses países, não só a China, que é mais citada, mas, por exemplo, o Vietnã, e mais recentemente Cuba, altos índices de desenvolvimento das forças produtivas, se distanciando do modelo soviético, que foi para um período excepcional, eu repito sempre, o modelo soviético, que foi para um período excepcional, e abre caminho na transição socialista atual, incorporando formas contemporâneas. A República Popular da China foi quem deu os primeiros passos para a configuração, a transição ao socialismo na época atual, depois de 30 anos de busca de alternativa de construção do sistema socialista nesse país. Eles levaram 30 anos. Eles mesmos é que dizem, fazendo zigue-zague. Exatamente depois desses 30 anos, a partir de 1978, é que abre caminho para a fase atual. A China encontrava a saída, portanto, em 78, com a linha política de reforma e abertura de Deng Xiaoping, após quase uma década de instabilidade e turbulências provocada pela Revolução Cultural. Deng Xiaoping, de forma análoga, guardadas as diferenças históricas, retoma em termos gerais os princípios e as práticas que havia orientado a NEP de Lênin na União Soviética na década de 20. Ele retoma um pouco aquilo que eu dizia que era aquela alternativa de capitalismo de Estado que Lênin propôs no início da União Soviética. Ele volta mais ou menos a isso. Aqueles passos, aqueles princípios, evidentemente conforme a particularidade da China, que resultou nessas reformas, que têm sido impressionantes como vem acontecendo. Trata-se de trajetória, no caso da China, prolongada e sustentada de desenvolvimento sem precedentes na história moderna. Seus resultados marcam profunda transição atualmente em curso na ordem mundial, poder ascendente da China no sistema internacional. Hoje, uma característica do sistema internacional, do nosso modo de ver, na nossa apreciação, é o surgimento de novos polos de poder. E no centro desses polos do poder está exatamente a China. Nesse caminho seguido pela China, ela estruturou um amplo e sólido sistema nacional de desenvolvimento
tecnológico e inovação, para acelerar a disseminação do progresso técnico na sua economia. Elevou sua produção científica, quebrou o monopólio tecnológico dos Estados Unidos, em pouco tempo histórico. Isso é um acontecimento gigantesco. Aí, companheiros, se chegou a essa fase atual em que se debate essas experiências contemporâneas, que se chama hoje, num conceito que se desenvolve de etapa primária do socialismo e sua evolução. Compreender a construção do socialismo na atualidade, no curso histórico, tanto nas experiências atuais como nas passadas, reside no fato de o socialismo existir e operar dentro dos marcos de uma economia internacional hegemonizada pelo capitalismo e seus monopólios produtivos e financeiros. Ou seja, essas experiências socialistas não surgem no país capitalista mais desenvolvido, no núcleo desse capitalismo mais desenvolvido, surge exatamente em país atrasado, cercado de capitalismo. Não se compreender essa realidade nessas experiências concretas do socialismo é não entender praticamente a questão nodal. Por isso mesmo, o socialismo irrompe desde o início do século XX em sociedades capitalistas relativamente atrasadas. Isso impõe, isso para mim, companheiros, é muito importante essa compreensão. Isso impõe às forças dirigentes revolucionárias a tarefa primária de criarem, desenvolverem a riqueza material. A primeira grande tarefa é desenvolver a riqueza material e não poderem ainda socializar essa riqueza material inexistente. Eu vou socializar uma riqueza material inexistente. Por isso, a centralidade do desenvolvimento nessas experiências iniciais do socialismo são o desenvolvimento das forças produtivas. Essa é a questão central, porque se você não desenvolve a base material dessa sociedade, você não vai poder avançar no socialismo. E pode acontecer o quê? Querer socializar a pobreza, socializar a miséria, isso não é a concepção marxista. O avanço do conhecimento nas presentes experiências, companheiros, nesse processo de transição em marcha no mundo, reativou o debate da questão da construção do socialismo e suas etapas. Por isso mesmo, a centralidade econômica ocupou um papel decisivo, como também as formas de democracia socialista. Essa é a questão das experiências atuais. A essência desse sistema de transição socialista é a planificação de médio e longo prazo, o controle pelo Estado do desenvolvimento, a expansão ainda do mercado e da divisão social do trabalho. É um mercado conduzido pelo novo Estado, pelo Estado de democracia popular. A diferença está aqui. Essa etapa inicial de transição socialista vem sendo caracterizada como etapa primária do socialismo, que exige rápido desenvolvimento das forças produtivas. Sendo assim, a constituição de uma economia socialista de mercado é o que caracteriza essa fase primária de socialismo. Por isso, companheiros, eu citei também um pouco, rapidamente, resumidamente, as questões candentes, questões teóricas importantes da discussão do socialismo contemporâneo, caracterizando, sobretudo, essa etapa chamada de etapa primária do socialismo. E, para concluir, para vocês terem uma ideia, essa etapa primária, no caso da China, que é a mais avançada, tem uma fase superior. Eles caminham agora pela fase superior, que caracterizadamente é a centralização do grande capital estatal em grandes conglomerados empresariais. A China tem hoje 149 desses grandes conglomerados estatais,
prontos à tarefa de execução de grandes empreendimentos do Estado. A economia passa a ser dirigida, então, a partir de certo momento, nessa etapa atual da transição, com grandes conglomerados estatais coordenados pelo Estado. E a segunda questão, criação de mecanismo de coordenação e socialização do investimento. Nenhum espaço a rentismo. Na China não existe nenhum espaço ao rentismo. A coordenação, no sentido de socializar o investimento, mesmo de empresas privadas, é planejada, coordenada e ajudada pelo próprio Estado. Então, esse conjunto dessas duas medidas é um resumo exatamente da etapa atual, dessa etapa superior da etapa primária do socialismo. Por isso mesmo, companheiros, eu concluiria dizendo o seguinte: compreende também nos marcos da nova luta pelo socialismo, aí eu queria frisar essa questão, a atualidade dos projetos nacionais de desenvolvimento, conduzido por Estados nacionais poderosos. Companheiros, a questão de um projeto nacional de desenvolvimento, conduzido por Estado nacional soberano e poderoso, essa é a grande questão da época atual do nosso modo de ver. Sobretudo para países como o Brasil, que se encontra na periferia do sistema. A questão da soberania, a questão nacional, passa a ter um peso decisivo. Por que a China é hoje uma grande potência mundial? Um Estado nacional soberano e poderoso. Por que a Rússia volta a ter esse grande papel na geopolítica mundial? Um Estado nacional soberano e poderoso. E por que também no campo deles, eles também têm poder? Porque os Estados Unidos é um Estado nacional que tem sim sua soberania, é poderoso e por isso é uma potência mundial. E porque a Alemanha, na União Europeia, tem esse papel decisivo, porque a Alemanha é um Estado também soberano e poderoso. Essa compreensão, companheiros, de um desenvolvimento nacional, tendo no centro um Estado com essa característica, é a grande questão da época atual. A questão nacional volta para o centro, sobretudo com a crise da globalização financeira. Essa é a questão. Porque os países da Ásia, companheiros, têm também alcançado esse nível de desenvolvimento e de certo prestígio e poder com um projeto nacional. A Índia é um Estado nacional também, companheiros, soberano, e se desenvolve a 8%, 9% ao ano. Por isso, eu remeto a essa questão, mostrando que isso faz parte também da luta, ou da nova luta pelo socialismo. Por isso mesmo, o PCdoB, no seu programa desde 2009, mostra que a alternativa é um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, como caminho estratégico para a gente alcançar a transição ao socialismo. Essa é a compreensão do PCdoB. E esse novo projeto nacional de desenvolvimento, com bases em aprofundamento da democracia, progresso social e, sobretudo, levando em conta a questão da soberania do país, da nossa independência. Essas são questões básicas, além do que foi inaugurado pelo primeiro governo Lula, a integração com os nossos vizinhos, a integração com o nosso entorno, que antes, e hoje a gente volta à situação anterior, de costas para os nossos vizinhos. Por isso, companheiros e companheiras, na fase atual, em que nós temos que enfrentar uma situação difícil, uma grave crise que vive o Brasil, se nós ficarmos só no curto prazo, o curto prazismo, sem ver alternativas de médio e longo prazo, sem ter perspectiva maior, nós vamos ficar rodando no mesmo lugar, submetido ao programa deles, à implantação da ordem deles, que é antipovo, antidemocrática e antinacional. Muito obrigado.